Bem-vindo à Praetoria Português, no canal de Glenn Deason, no episódio lançado em 29 de dezembro de 2025, intitulado Guy Mettan, a russofobia tornou a guerra inevitável, emerge um retrato surpreendente, não apenas de um conflito geopolítico, mas de uma narrativa milenar moldando tudo, desde o silêncio da imprensa até o exílio acadêmico. E se a guerra tivesse começado muito antes do primeiro disparo? Quando Guy Mettan afirma a russofobia não é política, é sistêmica e tem séculos de existência, ele não está lançando um slogan, ele está nomeando uma lente que nos obriga a enxergar 1000 anos de política continental como uma narrativa contínua. Comece com o cisma de 1054. Mettan traça como a ruptura entre católicos e ortodoxos se cristalizou num roteiro cultural que transformou uma diferença religiosa em condenação moral. Esse roteiro reaparece insistentemente. O cisma, o déspota, o bárbaro asiático, reciclado a cada novo século, adaptado às novas tecnologias. Ele tem razão, ideias resistem ao tempo. Ele tem razão, a propaganda recicla mitos mais rápido do que os fatos conseguem alcançá-los. Mettan nos dá provas. A fabricação moderna, conhecida como o Testamento de Pedro, o Grande, não era um panfleto inofensivo. Era uma ferramenta geopolítica. Ele mostra como Napoleão, as elites britânicas pós-Congresso de Viena e até formuladores de políticas do século XX recorreram a essa narrativa falsificada para justificar a preempção. Ah, mas veja bem, como a missão dos russos é nos conquistar, temos que atacá-los primeiro para nos prevenir. Essa lógica, atacar antes porque o mito diz que o outro certamente virá, ecoa ao longo dos séculos. A pressa exagerada em culpar os pilotos russos após o acidente de Überlingen, em 2002, encapsula essa tendência. Agências ofereceram explicações instantâneas. Achamos que os pilotos talvez não entendessem bem o inglês, talvez estivessem bêbados, e só depois investigações revelaram falhas sistêmicas em outros níveis. Mais uma vez, o estereótipo venceu a evidência. Mettan também expõe a engrenagem que sustenta esse sistema. Circuitos midiáticos, ONGs, think tanks, canais de inteligência e um número cada vez menor de proprietários e editores que tornam o consenso barato de fabricar. Ele documenta a suposta presença da CIA em Kiev e cita a frase de Victoria Nuland. Ah, mas investimos 5 bilhões de dólares, agora esperamos receber de volta esse investimento. Aceite-se a afirmação como literal ou entenda-se como alegação, a pergunta institucional permanece. Quem se beneficia quando jornalistas, acadêmicos e ONGs se tornam veículos de narrativas políticas, e não seus questionadores? A história nos dá precedentes de engenharia narrativa dirigida pelo Estado, de ministérios de propaganda em tempos de guerra, a programas que moldaram secretamente o debate doméstico. E isso deveria nos levar a fazer perguntas duras. Porque, de novo, quem controla o silêncio? Mettan acerta ao apontar a contradição que rasga a postura moral do Ocidente. Liberdade de expressão como princípio, punição como prática. Ele cataloga sanções contra jornalistas e acadêmicos, comparando o cancelamento administrativo moderno a julgamentos inquisitoriais. Você é condenado sem qualquer julgamento. Ele está certo ao chamar isso de amedrontador, e ressalta o fato curioso de que boa parte do Sul global enxerga essa história de forma diferente, frequentemente com ceticismo sobre as alegações morais do Ocidente. Onde seu argumento precisa de nuance é na abrangência. Nem todo ator ocidental, nem toda instituição adere cegamente a esse arquivo de mitos. O próprio Mettan apresenta Viktor Orbán como um contra-exemplo, um líder com histórico de sofrimento sob o domínio soviético que, mesmo assim, rompeu com esse reflexo. Isso nos revela duas verdades. As narrativas são poderosas, mas não inevitáveis. Elas persistem porque são úteis às elites. E agora? Se a russofobia funciona como um credo longevo, desmontá-la exige instituições que valorizem a verdade acima do catecismo tribal, letramento histórico rigoroso, jornalismo independente
e disposição para tratar fatos inconvenientes como evidência principal e não como heresia. Devemos exigir isso não como um favor a qualquer capital no mapa, mas como defesa da própria deliberação democrática. Quem se beneficia se não fizermos essas perguntas? O poder. Quem paga o preço? Todos os que ainda acreditam que nossa política deve ser guiada por evidências, e não por fobias herdadas. É isso aí, meus amigos. Por favor, curtam e se inscrevam para apoiar meu canal. Vocês podem encontrar mais conteúdo no meu Spotify e no YouTube com o nome Praetoria Português. Até nos encontrarmos novamente. Este foi Scipio Americanus, do Praetoria Português.